Essas figuras aqui estão mostrando a relação proporcional entre o comprimento aqui de uma barra. Vamos considerar o seguinte, gente, ó. Vamos considerar que aqui eu tenho uma barra metálica, certo? Uma barra metálica, tá? E essa barra metálica está sendo aquecida. Olha a velhinha aqui, o fogo está aquecendo essa barra metálica. Nós já sabemos de outras aulas aí que ao aquecer aqui essa extremidade da barra, como o metal aqui ele é um bom condutor, então o calor ele vai ser transmitido de molécula para molécula até a barra inteira ficar, digamos assim, com a temperatura elevada, né? Uma forma de transmissão de calor que nós chamamos de condução, onde o calor é transmitido de uma molécula para outra, de molécula para molécula. Então, aqui eu tenho uma barra metálica de comprimento inicial L0, certo? Esse L0 aqui para nós significa agora o que? Comprimento inicial, L0. Então eu tenho aqui o comprimento inicial e essa barra aqui está sendo aquecida. Como ela está sendo aquecida, gente, o que ocorre? Ela vai se dilatar. Aumentou a temperatura, então ela vai se dilatar. Aí eu tenho a segunda situação aqui, olha. Segunda situação. A barra, comprimento L0, que é o comprimento inicial dela, certo? Comprimento inicial aqui. Porém, como aumentou a sua temperatura, ela se dilatou. E aí ela sofreu uma pequena dilatação aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó, dilatação, certo? Essa dilatação nós vamos chamar de ΔL, é a dilatação linear. O que é então essa dilatação linear? Vai ser aquela quantidade, né, aquele pedacinho que aumentou no comprimento dessa barra metálica. Isso aí nós vamos chamar de dilatação linear, certo? É a dilatação que aconteceu, né, o aumento do comprimento do material. Observa que ele tinha o comprimento inicial L0, mas como foi aquecido, o comprimento ele sofreu um aumento, né? Ficou maior, a barra ficou maior, ela aumentou seu comprimento. E essa quantidade que aumentou aqui no comprimento, nós vamos chamar de ΔL ou dilatação linear, certo? Então, gente, a partir desse experimento aqui, a gente pode comprovar o quê? Que o ΔL, que é a dilatação linear, ela é diretamente proporcional. Olha só, esse símbolozinho aqui significa diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quando eu aumento a temperatura da barra, consequentemente vai aumentar quem? A dilatação linear. Quanto mais a gente fornecer aqui calor para essa barra, mais ela vai se dilatar, certo? Mais ela vai se dilatar. Aí aqui eu tenho uma outra relação de proporcionalidade também, que é entre a dilatação linear e o comprimento inicial. O que é que isso aqui significa? Olha, quanto maior for a barra metálica, maior vai ser a dilatação sofrida por ela. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma barra aqui, comprimento inicial da barra A. Vamos dizer que seja aqui de 5 metros. 5 metros. É o comprimento inicial dela, o LA0, o comprimento inicial da barra A, 5 metros. E a barra B, vamos dizer que o comprimento inicial dela seja de 5, aliás, desculpa, deixa eu apagar aqui. Vamos dizer que o comprimento aqui da barra B, vamos dizer que seja 3 metros. Olha só o que vai acontecer, gente. Observa que o comprimento inicial delas duas aqui são diferentes. Então, a barra que tem maior comprimento inicial, que é a de 5 metros, ela vai sofrer uma dilatação maior, certo? Ela vai se dilatar mais do que a barra de 3 metros. Por quê? Porque a dilatação
ela é proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial da barra, certo? Maior também será a dilatação. Então, o que a gente pode concluir? Que a dilatação, vou colocar aqui embaixo, olha, o ΔL, a dilatação linear da barra A, ela vai ser maior do que o ΔL, dilatação linear da barra B. Isso acontece por quê? Porque a barra A tem maior comprimento inicial do que a barra B, certo? A variação no comprimento de uma barra ΔL, né, submetida a uma variação de temperatura ΔT é. Gente, aqui nós temos uma fórmula, né? Essa fórmulazinha aqui, ela vai ser a fórmula que nós vamos usar para calcularmos aqui, olha, o ΔL. Como eu já falei, o ΔL significa dilatação linear. É a variação que ocorreu no comprimento do material. Só um detalhe aqui que é importante nós sabermos, olha. Esse ΔL aqui, gente, ΔL, na verdade, o que é esse ΔL? ΔL nada mais é do que a relação entre... ΔL, na verdade, é a relação entre o comprimento final, que é o L, menos o comprimento inicial, que é o L0. Quando eu faço essa subtração aí, eu vou encontrar o valor aqui do ΔL. Aí uma outra maneira da gente calcular esse ΔL é usando essa equação, que está aqui embaixo, olha. Essa equação aqui, tá? ΔL é igual ao L0, que eu já falei para vocês, é o comprimento inicial, vezes o alfa, tá? Esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação térmica linear, vezes a variação de temperatura, ΔT. Ou Δθ também, que a gente pode usar o Δθ. Aqui está ΔT. Certo? Então, quando você multiplica aqui, ó, comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, você vai obter a dilatação que ocorreu, que é o ΔL. Quais as grandezas que estão envolvidas aqui nesse processo? Olha? É o ΔL, que é a dilatação linear, que vai ser expressa em metros, né? A unidade de medida é o metro. O comprimento inicial também é medido em metro. O coeficiente aqui de dilatação térmica linear, que é o alfa, ele vai ser medido em grau Celsius recíproco. Não esqueçam disso, olha. Essa unidadezinha aqui, olha, 1 sobre grau Celsius, nós vamos chamar isso aqui de grau Celsius recíproco. É o inverso do grau Celsius, tá? Então, a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica linear é o grau Celsius recíproco. E aqui nós temos a grandeza temperatura, que é para nós aqui ela vai ser expressa em graus Celsius, tá bom? Olha só, essa tabela aqui é muito importante também nós tomarmos conhecimento a respeito dela. Por quê? Porque aqui, gente, nós temos diferentes materiais, né? E nós temos aqui, para cada material desse, nós temos os valores do coeficiente de dilatação térmica linear. Tá aqui o coeficiente, ó. Aqui está uma letra A maiúscula, mas na verdade aqui é um alfa. Tá legal? Aqui é um alfa, olha. É aquele alfa que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui nós temos os materiais aqui na ordem decrescente, né? Do maior para o menor, ou seja, o chumbo. Qual é o coeficiente de dilatação térmica linear dele? O coeficiente do chumbo aqui, ó, é 29. 29. Gente, olha a leitura da tabela aqui, ó. 29 vezes 10 vezes 10, tá? Elevado a menos 6. Elevado a menos 6. C elevado a menos
O que que significa esse C elevado a menos 1 aqui? Você tem um grau aqui, ó. Esse aqui, ó, significa grau Celsius recíproco. Então, ó, qual é o coeficiente de dilatação linear do chumbo? 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Observa que eu só peguei isso aqui, olha. Tá? E multipliquei pelo 29. Porque ele está aqui entre parênteses, ó. Significa que aqui, ó, o zinco, por exemplo. Qual é o coeficiente aqui do zinco? 26 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Tá bom? E assim por diante. Nós temos aqui os coeficientes de vários materiais. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, olha. Quanto maior o coeficiente de dilatação térmica linear do material, mais facilidade esse material ele tem, né? Mais facilidade ele tem para se dilatar e para contrair também. Quer dizer, os materiais que têm coeficiente alto de dilatação, eles tanto se dilatam com mais facilidade, como eles se contraem também com mais facilidade. Tá bom? Vamos fazer aqui uma comparação. Ó. Quem se dilata mais? O vidro ou o alumínio? Obviamente a resposta aqui é o alumínio. O alumínio ele tem maior coeficiente, tá? Maior coeficiente de dilatação térmica linear. Então ele vai se dilatar mais rápido, ele vai se dilatar com mais facilidade, certo? Mais facilidade do que o vidro comum. Tá ok? Entendam que esse coeficiente de dilatação térmica linear, que é o alfa, né, é uma característica de cada material. Ou seja, cada material ele tem o seu próprio valor de coeficiente de dilatação térmica linear. Certo? É uma propriedade intrínseca de cada material. Tá bom? Não esqueçam disso.